Fala, torcedor, beleza? Estamos de volta aí, esse é o canal Atá falando um pouquinho de Grêmio. Grêmio tentando reiniciar aí suas atividades, tentando voltar à vida normal, né? Dentro do futebol, porque a vida normal ela não tem como voltar para muitas pessoas que foram afetadas pela catástrofe aqui no Rio Grande do Sul. A gente, mesmo assim, tenta retomar as atividades dentro do futebol, que é isso que talvez possa até trazer um pouco de alento, né? Um pouco de alívio para algumas pessoas que gostam de futebol, que têm as suas vidas afetadas de verdade. Inclusive, se é o caso de você, espero que as coisas estejam minimamente melhorando aí dentro de um futuro próximo, dentro de uns dias próximos, a reconstrução, a retomada das atividades da vida, né? Muita gente perdeu tudo mais de uma vez, inclusive. Algumas pessoas perderam coisas que não se recupera, né? Especialmente se foram pessoas queridas para elas. Mas a gente está aqui para tentar falar um pouquinho sobre a retomada do futebol, tratando com o maior respeito possível aquilo que aconteceu fora de campo. Mas a vida, ela mostra pra gente que sempre é possível a gente tentar reconstruir as coisas, por pior que seja a situação. E dentro disso, dentro desse cenário, dentro das coisas menos importantes está o futebol. E o futebol, pelo menos para os times do Rio Grande do Sul, parece que começou novamente, né? Ainda numa realidade um pouquinho diferente daquela que seria o ideal, mas dentro do que é possível, né? Inter, Grêmio, Juventude, Inter já começou na terça-feira, né? O Grêmio jogou agora contra o Strongest, o Inter acabou perdendo, o Grêmio teve uma vitória bem bacana, e é sobre isso que a gente quer falar. Sobre a vitória nem tanto, né? Uma vitória de 4-0, onde o Grêmio mostrou que tem qualidades para poder disputar a Libertadores, está vivo na Libertadores, embora o outro resultado do Huachipato contra o Estudiantes foi um resultado que não foi bom para o Grêmio, então o Grêmio ainda precisa fazer pontos. A grande pena é que o Grêmio começou perdendo um jogo que não deveria. Aliás, o Grêmio não começou perdendo, o Grêmio perdeu o segundo jogo em casa, né, contra o Huachipato, um jogo que não deveria ter perdido, né, não estava nos planos perder esse jogo. E agora o Grêmio tem que recuperar. Mas mais do que o jogo de ontem, né, eu quero falar sobre um jogador que, dentro da realidade da tragédia, né, nos dias em que as coisas estavam realmente piores, ele foi um dos jogadores, uma das figuras públicas que mais se destacou aqui no Sul. Foi o Diego Costa, que fez muito por pessoas por pessoas, digamos assim, como eu e você, né, pessoas normais que estavam aí precisando de ajuda. Ele, inclusive na entrevista de ontem, sobre isso que eu quero falar, ele falou bastante sobre algumas coisas que ele acabou fazendo. Eu acho que ele procurou não falar disso tanto, porque talvez ele não queira aparecer, não seja do perfil dele, né? Querer se promover com isso, mas eu acho que é importante que a gente, então, por ele, faça isso. A gente promova, mostre o que de valor ele fez realmente. Primeiro que dentro de campo já é inquestionável a importância dele. Ontem até ele não fez gol, mas isso eu acho que fica para segundo plano, embora ele tenha sido muito importante. Mas dentro de campo o Grêmio fez o que tinha que fazer. Eu acho que voltaremos e falaremos de futebol muito, mas eu quero destacar algumas frases que o Diego Costa falou ontem, que mostram que, apesar dos pesares, ainda existem pessoas de destaque com uma visão muito mais real da coisa, né? Eu vou citar algumas frases aqui, comentar algumas coisas que ele falou. Em determinado momento da entrevista, né, que foi uma entrevista de quase 10 minutos que ele deu, ele até nem queria falar, né, mas o Rodrigo Oliveira da Gaúcha habilmente puxou conversa com ele, conseguiu pedir para ele dar uma ou outra resposta, e ali acabou, então, depois falando livremente, né? Ele falou assim, ó, na vida todos estão aqui para ajudar o próximo. Não se vê como herói. Ajudar é o básico e todos têm que fazer. A normal é não ajudar quem está em necessidade. Então, ele não quis ser herói, ele não quer esse rótulo de herói, mas ele estava ali para ajudar. Então não tem nem o que pensar, né? Um cara que pensa de uma forma dessas, e não é que ele fala isso, ele fez isso, né? E outra coisa que eu acho que é importante, assim, e eu vou falar com muito cuidado, porque algumas pessoas podem talvez não entender, então eu quero, por favor, entendam o que eu digo. Uh, os jogadores de futebol estão abalados, até mesmo o Renato fala aqui, os jogadores estão abalados, que existe uma... eles estão fora de casa, estão longe, estão passando
por problemas. Alguns foram realmente afetados, pelo menos os jogadores que talvez sejam mais da base e tal. Mas o Diego Costa falou algo que eu vinha percebendo e eu acho que é isso que tem que ser falado de verdade. Ele falou assim: tem pessoas que estão realmente mal. Os jogadores foram os menos afetados. Por mais que estavam fora de casa, é um privilégio a gente fazer o que a gente ama. Tendo emprego, dando melhor, mesmo que muitas pessoas do Rio Grande não possam ou não saibam nem por onde começar. Nós temos que agradecer por ser privilegiados. A gente está em um hotel bom, tem comida boa, local para dormir. É chato ficar fora de casa, Diego Costa falando. Porém, os verdadeiros afetados são aqueles que não têm condições. Os atletas, eles têm condições de colocar todos em um lugar bom, salvos e com comida, falando de seus parentes, né? Quem está sofrendo mesmo é o povo, que não tem destino e não vê esperança nesse momento. Cara, um cara que, na posição dele que fala um negócio desses, a gente tem que ressaltar, tem que fazer, tem que marcar como muito importante, porque o Diego Costa ele foi craque falando uma coisa dessas. Por isso que eu quero dizer que a gente precisa botar os pés no chão, botar a cabeça no lugar e entender que o futebol sim foi afetado, a dupla Grenal sim foi afetada, o Juventude também foi afetado, mas nem se compara com o que as pessoas das regiões aí de Porto Alegre, principalmente, né, das cidades metropolitanas também, as pessoas na região de Lajeado, Roca Sales, enfim, pessoas lá na região sul, né, em Pelotas, Rio Grande, as cidades tiveram também problemas, e outras cidades, não vou ficar falando cidades aqui porque eu vou esquecer muitas, porque muitas foram afetadas e outras a gente nem sabe, né, porque não dá tempo de acompanhar tudo. Mas é isso, eu quero deixar esse vídeo aqui como comentando brevemente a vitória do Grêmio, mas principalmente ressaltando a humanidade do Diego Costa. É discurso? Acho que não. Acho que realmente esse é o Diego Costa. E para mim, ele já entra na história do Grêmio, independente de ter uma passagem curta ou não, de quantos gols vai fazer, mas como sendo um dos caras mais humanos e autênticos que já vestiu a camisa do Grêmio. Beleza, gente? A gente vai se falando, aos poucos vamos retomando aí, falando somente de futebol e das coisas boas, mas a gente ainda precisa prestar a nossa homenagem às pessoas que perderam muito, talvez tudo, e talvez até coisas que não recuperem mais. Valeu, um grande abraço, até mais.